Se você vai fotografar arquitetura e interiores, você vai precisar de alguns equipamentos específicos que em outros tipos de fotografia não são muito comuns. E eu sempre recebo perguntas sobre qual a câmera ou qual a lente ideal para fotografia de arquitetura e interiores. Então eu resolvi acabar com essa dúvida de uma vez por todas e te passar uma lista de tudo que você vai realmente precisar se você quiser tirar fotos profissionais dos seus projetos ou fotografando para outros profissionais. Então, bora começar esse vídeo. É obrigatório você ter câmera e lentes profissionais para fotografar arquitetura e interiores? Claro que não, tá? Dá para tirar muita foto boa com o celular, ainda mais com os celulares de hoje em dia. Mas se você quer levar sua fotografia para um outro nível, você vai precisar ter uma câmera porque você vai ter maior controle e nitidez, e principalmente em situações com pouca luminosidade, que são muito comuns quando a gente vai fotografar arquitetura e interiores. Fotos com luz natural são aquelas queridinhas de sites e revistas, e por isso você vai precisar fotografar ambientes internos que normalmente vão ter pouca luz, utilizando técnicas de longa exposição, onde você vai deixar o seu sensor exposto por mais tempo. Por isso que ter controle dos ajustes manuais, como abertura, velocidade, ISO, é fundamental. Não que você não possa controlar isso no seu celular, mas não é a mesma coisa. Bom, os dois tipos de câmeras mais comuns que existem hoje em dia são as câmeras DSLR e as mirrorless. As DSLRs são aquelas que têm um mecanismo de espelho que reflete a imagem que você está vendo e leva até o visor da sua câmera. Quando você tira uma foto, esse espelho ele levanta e a luz chega no sensor da sua câmera e captura a imagem. Já as mirrorless, como o próprio nome já diz, não tem esse espelho. Então quando você olha pelo visor ou pela tela de LCD ali atrás da câmera, você vai ver as alterações que você está fazendo na câmera em tempo real. Diferente das DSLR, que você vai ter um reflexo da realidade. Ou seja, as alterações que você faz em ISO, velocidade e abertura não mudam a imagem que você está vendo. E por não ter esse sistema de espelho que reflete a imagem, as mirrorless elas são mais compactas e leves. E foram esses dois fatores que me fizeram migrar para esse tipo de câmera, mas por muito tempo eu tive DSLR. Então, independentemente se você for comprar uma DSLR ou uma mirrorless, o mais importante é você decidir qual é o tamanho do sensor da sua câmera. Existem dois tipos aqui: as câmeras APS-C e as câmeras full frame. O sensor full frame tem o mesmo tamanho daquelas câmeras antigas que tinham um filme 35mm. Já as APS-C têm um sensor menor, o famoso sensor cropado. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas quanto maior for o sensor, maior a nitidez e melhor a qualidade da sua foto, principalmente em baixa luz, que na fotografia de arquitetura é muito importante. Então é claro que com uma câmera full frame você vai ter fotos com mais qualidade, mas essa qualidade vem junto com o preço. São câmeras mais caras e as lentes para essas câmeras são ainda mais caras. Então, se eu puder te dar uma dica agora, a melhor câmera é aquela que você pode investir agora, tá? Se ela tiver a possibilidade de troca de lentes, não importa se é uma DSLR ou uma mirrorless, se é full frame ou cropada, dá uma olhada nos preços das câmeras e das lentes e decide qual que cabe no seu bolso. Seja com o seu celular ou com uma câmera profissional, ter uma lente grande angular é fundamental se você quer tirar fotos de arquitetura e interiores, tá? Basicamente, lentes grande angulares são lentes com um campo de visão maior. Você já deve ter visto ou ouvido falar das milimetragens das lentes, né? Aquelas lentes 18mm, 24mm, 50mm, enfim. Essa numeração representa a distância focal da lente. Quanto menor é esse número, maior é o campo de visão da sua lente, ou seja, ela mostra mais do ambiente. E isso para fotografia de interiores é muito importante, porque muitas vezes você vai precisar fotografar em ambientes pequenos, como banheiros, quartos apertados, enfim, você não vai ter muito espaço. Então ter uma lente bem aberta vai te ajudar. Se você tem uma câmera APS-C, ou seja, uma câmera de entrada com um sensor cropado, a lente que vem com a sua câmera normalmente é uma 18 a 55mm. Ela é uma grande angular em 18mm e vai até 55mm, ou seja, é uma lente zoom, e em 50mm ela já vai ter um alcance maior, um campo de visão um pouquinho mais fechado, tá?
Para interiores, o ideal para câmeras desse tipo são lentes abaixo de 18mm. Então uma lente 10 a 18 ou uma lente 10 a 20mm pode ser uma ótima opção para você. Agora, se você tiver uma câmera com o sensor full frame, aí uma lente entre 16 e 24mm pode ser o ideal para você, ok? Antes que você me pergunte, para te dar uma referência, como eu tenho uma câmera full frame, a Sony A7 III, eu investi em uma lente Sony 16-35 2.8, por exemplo. Então em 16mm eu tenho uma lente bem aberta e em 35mm eu tiro fotos de detalhes mais fechados. Só uma dica, tá? Não cometa o erro de pegar lentes com zoom gigantesco, porque na fotografia de arquitetura elas não vão ser tão úteis assim. Então dê prioridade para grande angular, depois para uma lente intermediária entre 35 e 50mm. Bom, se você já gostou dessas dicas, então vou pedir sua ajuda agora, tá? Já curte esse vídeo aqui para que o YouTube entenda que ele é interessante para você e se inscreve aqui no canal. Se você fizer isso, você vai me ajudar pra caramba e além disso, o YouTube vai te avisar sempre que saírem vídeos como esse, para que você não perca nada por aqui. E olha só, não custa nada para você, mas vai me ajudar pra caramba. Então curte aí, se inscreve no canal e vamos para a próxima dica. Depois da câmera e lente, o nosso próximo item aqui é muito importante, é o tripé. Na fotografia de interiores, os grandes desafios são encontrar um ângulo que possa mostrar o potencial de um ambiente, ou seja, os detalhes mais importantes daquele projeto. E o segundo é tirar fotos com boa iluminação, mesmo em situações de baixa luz, como eu comentei antes. Ter um tripé vai te ajudar muito nisso. Muitas vezes os ambientes internos que a gente vai fotografar têm pouquíssimo espaço e pouca luz. E isso exige que você tire fotos com longa exposição, ou seja, deixar o seu sensor exposto por mais tempo à luz. Quanto mais tempo o obturador da sua câmera ele fica aberto, mais luz vai entrar em contato com o sensor da sua câmera e mais clara vai ficar a sua foto. Ou seja, você não vai precisar de luz artificial, vai poder usar somente a luz natural. Mas para isso, você vai precisar de um tripé para manter a sua foto estável por mais tempo, sem tremer a foto. Essa técnica é chamada de longa exposição e ela é fundamental para tirar fotos bem expostas de ambientes com pouca luz natural e também tirar fotos com esse efeito de pessoa em movimento, que é bem comum na fotografia de arquitetura e interiores. E essa técnica ela não é só bonita visualmente, mas ela também mostra a escala do projeto, através da escala humana. Além disso, um tripé permite que você encontre uma composição e possa organizar os elementos da decoração da sua cena com mais calma. Tirar um elemento, colocar outro, enfim, visualizando ali, você consegue ajustar a decoração, a ambientação desse espaço, sem perder a composição que você encontrou inicialmente. Bom, eu vou te dar aqui algumas dicas para você escolher o seu tripé, tá? Primeira dica, escolha um tripé estável, compatível com o peso da sua câmera. Todo tripé ele tem um peso máximo que ele aguenta, então você precisa testar com o seu equipamento ou analisar qual que é essa carga máxima que ele suporta. E a segunda dica é analisar o peso próprio do tripé e o tamanho dele fechado. Esse foi um item fundamental para mim, que viajo bastante fotografando no Brasil todo, né? O meu, por exemplo, ele veio com uma bolsa e quando eu fecho ele ocupa pouquíssimo espaço. Então eu levo ele no avião comigo sem problema. Antes, quando eu tinha um outro tripé que não tinha essa bolsa, eu sempre precisava despachar ele. Eu ainda vou gravar um vídeo mais completo falando sobre como que eu escolhi o meu tripé, com dicas práticas e te mostrando tudo o que você precisa saber. Mas para isso eu preciso saber se você tem interesse nesse vídeo, então comenta aqui para eu saber. Não adianta gastar milhares de reais com câmera, lente, tripé e na hora de comprar aquilo que vai garantir que o seu trabalho ele não vai ser perdido, você querer economizar, né? Então ter um bom cartão de memória para armazenar suas fotos é fundamental. Eu recomendo um cartão com alta capacidade de armazenamento e alta velocidade de gravação, que são dois itens muito importantes para evitar que você perca qualquer foto e garantir que você possa tirar fotos em sequência, que são muito comuns quando a gente vai fazer um GIF animado, por exemplo. Hoje eu tenho vários cartões de memória, como esse aqui da SanDisk de 128 GB, classe 10, com velocidade de 200 megabits por segundo, tá? Mas se você não for gravar vídeos como eu, talvez você possa investir num de 32 GB e com uma velocidade menor também, tá? Mas dica de amigo, tá? Escolha uma marca confiável, beleza? Bom, depois de fotografar, você vai precisar editar suas fotos. Um bom software de edição é essencial para você ajustar a exposição, brilho, contraste, enfim, outras configurações, assim como fazer o famoso HDR, que eu já comentei nesse vídeo que está aqui no card, com 10 dicas de fotografia de interiores. Existem muitas opções disponíveis no mercado, desde ferramentas gratuitas até softwares mais avançados e profissionais. Eu, particularmente, uso o Adobe Lightroom e o Adobe Photoshop. E não menospreze, tá? Esse equipamento é tão importante quanto os anteriores, então não economize também.
A câmera não faz diferença nenhuma. Todas elas gravam o que você está vendo, mas você precisa ver. Essa é a frase do fotógrafo Ernest Haas, que é dura, mas é muito verdade. O equipamento mais importante de todos não é a câmera nem a lente, muito menos o tripé, tá? Uma câmera de 15 mil reais na mão de alguém sem conhecimento, você sabe que não vai dar foto boa. Por isso que você precisa investir em você, no conhecimento, para que você saiba exatamente o que fazer, o que fotografar e como fotografar com o equipamento que você tiver na sua mão. Então eu vou te dar uma dica que eu dou para os meus alunos, tá? Pratique muito antes de você fotografar para alguém que esteja te contratando. Pratique com projetos dos seus amigos, sem cobrar nada mesmo, tá? Porque assim você vai conseguir realmente ter aquela sensação de que você está preparado ou preparada para poder fotografar quando você realmente estiver recebendo por isso. Então fale com alguma loja local, um restaurante, enfim, assim você vai estar familiarizado com o seu equipamento sem ter insegurança na hora de fotografar, porque isso vale ouro. A segurança na hora de tirar uma foto, saber o que você está fazendo ali na hora que você está fotografando é muito importante. E se você quiser aprender a tirar fotos de arquitetura interiores junto comigo, dá uma olhadinha no link da descrição ou no comentário fixado que eu posso te ajudar com isso, tá? Bom, esses são os itens essenciais para você começar na fotografia de arquitetura interiores. Com eles, inclusive, você já pode começar a vender suas fotos, tá? Agora, se você quer ir além, eu vou te falar aqui quais são os acessórios e itens extras que podem ser um diferencial ainda maior nas suas fotos. Um inimigo dos fotógrafos de arquitetura é o reflexo. Reflexo de janelas, de pisos, enfim. Um filtro polarizador, ele pode te ajudar a reduzir os reflexos de superfícies como vidro, água, melhorando ainda mais a qualidade da sua imagem. Existem filtros polarizadores circulares e lineares. Eu optei por esse aqui da K&F Concept, que é um filtro circular. Você acopla ele na frente da lente girando, então você gira ele até fixar bem na sua lente e depois você gira um segundo anel que vai mudando a refração da luz até diminuir ou eliminar completamente os reflexos. E além disso, esse tipo de filtro você pode aumentar um pouco mais o contraste e a saturação das cores. Então, em áreas externas, por exemplo, ele pode ajudar a tirar o reflexo da vegetação, que é bem comum, tá? E ainda aumentar o contraste do céu, criando uma espécie de degradê, uma espécie de vinheta, que eu particularmente acho bem bonito, tá? A iluminação é fundamental para tirar uma boa foto de arquitetura interiores, já falei sobre isso aqui, mas além da luz natural, você também pode usar luzes artificiais na hora de fotografar. Eu confesso que eu particularmente sou do time da luz natural, tá? E inclusive no meu curso eu ensino os nossos alunos a usar somente a luz natural, assim como eu não uso flash. Mas tem muito fotógrafo de arquitetura interiores que combina a luz natural com a luz artificial, usando uma técnica que é chamada de flambiant. Nessa técnica você tira uma foto com a luz natural e várias outras com fotos com o flash iluminando diferentes áreas da sua foto. Depois você combina tudo isso na edição. Bom, para que essas fotos saiam perfeitas, manter as suas lentes e câmeras sempre limpas é claro que é fundamental. Por isso, vale a pena você investir em itens de limpeza. Esses aqui, por exemplo, são os elementos que eu comprei aqui do nosso kit, além de outros, mas esses aqui são os mais importantes, que é essa caneta, para você pincelar e tirar a sujeira da lente. E do outro lado aqui você tem um pincelzinho um pouquinho mais duro para poder remover as sujeiras mais impregnadas, tá? E além dele tem essa bombinha para você bombear e tirar as sujeiras do sensor, enfim, alguma coisa que esteja presa dentro da câmera. Então você tira a sua lente, bombeia dentro e aí você consegue ter a limpeza do seu sensor também. Então, resumindo, os equipamentos essenciais que você precisa ter para tirar fotos de arquitetura interiores são câmera, lentes, tripé, cartão de memória, software de edição e você, o seu conhecimento, você se capacitar para conseguir tirar o melhor resultado disso. E os itens extras que podem te ajudar, mas que não são fundamentais para quem está começando são filtros polarizadores, o flash e um kit de limpeza para manter o seu equipamento sempre limpo. O kit de limpeza eu acho que ainda pode ser um item essencial aí para você também. E se você gostou desse vídeo e quer aprender ainda mais, agora você precisa escolher um desses vídeos que estão aparecendo aqui para você na tela e se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, tá? Escolhe aqui, dá uma olhadinha nos links da descrição aqui do vídeo também e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!